Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho, canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Mateus, capítulo 12, seguindo: o homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha em um sábado que cai numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que não expusessem a publicidade, para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor juízo. E seu nome esperarão os gentios. A cura de um endemoniado cego mudo, a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Então lhe trouxe um endemoniado cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsaria vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem é pior? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado é blasfêmia. Serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem,
ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem o porvir. As árvores sem frutos. Ou fazei a árvore boa a seu fruto bom, ou a árvore má a seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio como o coração. O homem bom tira o tesouro bom, coisas boas, mas o homem mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que preferem os homens dela darão conta do dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificada, e pelas palavras serás condenado. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nínive se levantarão no juízo esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a geração de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A minha do sul se levantará do juízo que geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sair do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontrará. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando habitam ali. E os últimos estados daquele homem torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seu irmão estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que vier à vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que encontrou um barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou.
Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação das parábolas. Então se aproximou o discípulo e lhe perguntavam: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós dos outros é dado a conhecer o mistério do reino do céu, mas aqueles que não é, isso é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem, de sorte que neles se cumpre profecias de Isaías. Ouvides com ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entenderam com o coração e se converteram e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que meus muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, por parábolas do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia ou perseguição por causa das palavras, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, o que